Salve galera do Vila Belmiro, espero que tenha mais vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos para um pré-jogo, né? Um pré-jogo entre Santos e Corinthians. Jogo que vai acontecer na Vila Belmiro neste domingo às 4 horas. O último clássico do Santos neste Campeonato Paulista. Clássico qual, se o Santos ganhar o jogo, assume o segundo lugar do grupo A, que é o grupo do Santos, e estaria, por enquanto, né, classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Por incrível que pareça, né? O time que até há pouco tempo estava lutando para não cair, com uma vitória de 4-0 na Portuguesa, sobe. Hoje o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Água Santa, mesmo com a Água Santa com um jogador a menos. Se o Santos ganhar, ultrapassa o Botafogo de Ribeirão Preto, ficando apenas atrás do Bragantino, que meteu 5-1 no Ituano. E vale lembrar, a última rodada do Santos é contra esse mesmo e fraco Ituano. Então, em teoria, o Santos ganhar hoje, em teoria, tem toda a condição do mundo de ganhar do Ituano e garantir uma classificação no seu grupo. Dito isso, eu quero falar que não é um jogo fácil, né? Vai lembrar que o último jogo do Botafogo de Ribeirão Preto é um jogo contra o São Paulo. Então, se o Santos perder esse jogo, se o São Paulo fizer a parte dele, o Santos ganhando do Ituano, em Itu, também consegue a classificação. E eu digo isso porque esse não é um jogo fácil. Pensando em encaixe de times, eu diria talvez que fosse até o clássico mais complicado para o Santos ganhar. E é bizarro falar isso, mas é justamente pela intensidade do time do Corinthians contra a baixa intensidade da defesa do Santos. O Santos vai precisar de uma altíssima intensidade no meio de campo / ataque para tentar. Todavia, o Santos tem um jogador que eu acho que pode ser desequilibrante. Além do Dodi, eu estou falando, claro, do Lucas Lima. O Lucas Lima, ele tem características muito específicas que para esse jogo podem fazer o Santos crescer, principalmente nas costas de uma marcação lenta do Corinthians. Mas, para tudo isso, vamos conversar um pouco sobre cada um dos times. O Santos vem a campo nessa formação. Em teoria, seria a primeira vez que o Daír Helman ia repetir uma escalação. Então, iria ao jogo com o João Paulo no gol, João Lucas na direita e Felipe Jonathan na esquerda, Maicon e Joaquim na zaga. Obviamente, eu preferi o Bauerman ao Maicon, que está jogando muito mal. Na linha de volância, Rodrigo Fernandes, que para mim hoje é reserva do Sandri. Vai lembrar, o Sandri é o volante com mais desarmes por jogo do Campeonato Paulista, mas infelizmente está lesionado por causa daquela fratura no rosto causada pela cotovelada do jogador da Portuguesa, acompanhado do Dodi. O Dodi é um segundo volante muito completo que tem jogado muito bem nos últimos jogos. No meio de campo a gente ainda tem o Lucas Lima, que tem sido o principal criador de jogadas do Santos. Nos últimos 3 jogos deu 3 assistências e criou 12 posses chaves. É um dos números muito bons do Lucas Lima. Aberto na ponta direita tinha o Ângelo, todavia o Ângelo sentiu um edema na perna. Muitos ao fim falar, não é edema nada, ele tem negociado com o Flamengo. Um jornalista, tem criador de conteúdo, tem vários nomes aí, veio falar exatamente isso, e o Diário do Peixe foi muito rígido, respondeu de forma muito rígida a ele, falando: o Ângelo está lesionado. Então, eu acho que não tem por que a gente ficar levantando teorias da conspiração se o Ângelo de fato está lesionado. Vale lembrar que o Santos tem sim contrato do Ângelo na mão. Então, não é o Flamengo querendo oferecer 70 milhões de reais, 80, 100. O Santos não é obrigado a vender, porque o Santos tem o contrato do Ângelo na mão. E se recusou recentemente uma proposta de 100 milhões da Europa, não faz muito sentido acertar uma de 70 do Flamengo, a não ser que esteja assinando o papel da própria burrice, né? Na esquerda a gente vai ter, então, eu imagino que na esquerda a gente tem o Mendonça, no meio o Marcos Leonardo, na direita o Lucas Barbosa. Por que eu falo do Barbosa e não do Braga? Porque o Barbosa tem entrado antes que o Lucas Braga. Então imagino que deve jogar o Lucas Barbosa. Mas pode ser que o Lucas Braga jogue na esquerda, o Mendonça na direita e o Marcos Leonardo no meio também é uma outra possibilidade de escalação. O Santos vem tendo o famoso 4-3-3, apostando muito mais jogadas em velocidade com os pontas, pressionando principalmente na linha de zaga do seu rival, roubando a bola e criando jogadas rápidas. O Santos também tem uma organização defensiva sólida e ataca com poucas pessoas quando ataca, rouba a bola lá na frente, mas quando vem um ataque mais estruturado, aí sobe com bastante atletas. Já o Corinthians, ele deve vir jogar com a seguinte escalação, mesma escalação que tem jogado nos últimos jogos. No gol, o Cássio, na direita Fagner, na zaga Gil e Balbuena, na esquerda Fábio Santos. Na linha de zaga, no primeiro volante a gente tem o Rory, no segundo volante o Giuliano, que está reaprendendo aos 32 anos a como ser volante. No meio de campo, o Renato Augusto, mais como meia centralizado, Adson. E no ataque, fazendo os portes, a gente tem Roger Guedes,
e o Yuri Alberto. E bom, então vamos para um esquema tático, para o mapa tático. Eu, para analisar o Corinthians, estou pegando como base 4 últimos jogos deles. Então eu realmente assisti os 4 últimos, que foram contra São Bernardo, 2x0 para São Bernardo, o Corinthians jogando com o time reserva. 0x0 contra o Portuguesa, o Corinthians com o time titular. 2x2 contra o Palmeiras, o Corinthians com o time titular. E 3x0 contra o Mirassol, o Corinthians com o time titular. O time titular do Corinthians é esse que está em campo agora, e eu vou colocar aqui para vocês. Assim como o do Santos. E eu vou falar o porquê que eu acho que é um jogo perigoso. O Corinthians tem uma coisa que é bem interessante. Quando o Santos está aqui com a bola, vamos então falar que o Fernandes vai ficar aqui para fazer a saída com o Dodge, o Lima e o Marcos vai ficar lá na frente, né? O Mendonça é mais avançado, o Barbosa é mais avançado, o Luiz é mais avançado. Os laterais do Santos costumam avançar, um dos volantes às vezes até recua para fazer essa saída de bola aqui, e o Dodge também ajudando nessa saída de bola assim. Bom, quando esse time está aqui, e muitas vezes inclusive o Lucas Pires passa e o Lima vem receber, alguma coisa assim, tá? Quando o Santos está assim, o Corinthians tem uma entrada bem interessante. O Yuri Alberto aprofunda e o Roger Guedes para tampar. O Adson ficaria bem aqui no Fernandes, então formaria uma linha de 3 para dificultar a saída dos zagueiros. O Giuliano e o Renato cumpririam uns meias. E os laterais do Corinthians, eles sobem muito, cara. Nessa saída de bola, para pressionar a saída de bola do rival, ele deixa uma linha de 3 aqui. E os laterais cobrem. Tanto que tem roubado, muitos gols do Corinthians contra o Mirassol serão justamente na roubada do Fagner, de bolas de saída de bola do Mirassol. Então, se for saída de bola mal aqui, não pode. O Lucas Lima, de fato, vai ter que mexer bastante nesse meio de campo aqui com o Dodge para melhorar a saída de bola do Santos. Porque senão ou vai ser só chutão da vaga para frente, do Maicon e do Joaquim, ou então o Santos vai sofrer para sair com a bola. Então, a gente vai precisar de fato de Lucas Lima e Dodge voltando lá para o meio para a zaga para conseguirem dar saída de bola. Isso vai fazer com que eles tenham que correr muito para conseguir acompanhar o meio de campo, tá? Então eles têm que voltar lá para a linha de zaga, já sair de bola e já correr para o meio de campo para tentar usar. Então é um perigo muito grande, por isso que eu acho que o jogo do Corinthians é bem encaixado contra o Santos. O Santos tem muita dificuldade nessa saída de bola e o Corinthians tem feito muitos gols justamente nessa saída de bola, roubando rápido e chegando com muitos jogadores. A diferença da pressão do Corinthians para a do Santos é essa. Quando o Corinthians está com a bola na zaga, ó, finge que tá o Gil, o Rony aqui, o Fagner, vai lembrar, o Corinthians sai mais num 4, uma linha de 4 do que uma linha de 3 que tem o Santos. Mas aqui tá o Juliano, o Rony e o Renato Augusto aqui, ó. O Corinthians tá com a bola aqui. O Santos vai pressionar com o Marcos Leonardo, com o Mendonça, Lucas Barbosa, Lucas Lima e no máximo os volantes chegando. Os laterais não sobem, né? O Fernandes também não costuma subir muito, é mais o Dodge e o Lucas Lima que vai fazer essa pressão. Então o Corinthians tem mais opção de sair jogando a bola aqui, né? Não precisa dar um chutão obrigatoriamente. Se der o chutão, o Santos está até mais coberto aqui. Mas o Santos, ele marca com 4, 5 jogadores na saída de bola. Já o Corinthians marca a saída de bola com o rival com cerca de 2 meias, 3 no ataque, 2 nas laterais. Então, com basicamente 7 jogadores. É bem mais do que o Santos, é bem mais perigoso. E o Santos, que já não tem uma saída de bola muito boa, pode se tornar mais perigoso ainda. Como que eu acho que o Santos pode jogar contra o Corinthians? Uma outra questão do ataque do Corinthians. O Adson, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, eles se movem o tempo todo. Às vezes o Roger vai estar no meio, o Adson na direita, o Yuri na outra ponta. Às vezes eles vão estar de fato assim. Às vezes eles vão alternar com o Yuri vindo para a ponta, o Roger vindo para o meio. Yuri no meio, Roger na ponta e Adson na outra ponta. Então esses três se mexem muito. Se mexem muito, deixando muito espaço pro Renato Augusto chegar sempre na entrada da área. O Renato não é um cara que entra sempre na área, mas é um cara que fica ali bem na entrada da área, chutando muita bola de fora da área, criando muitas jogadas com passes muito decisivos. E o Renato Augusto tem muito esse poder. Se eu fosse falar para o Corinthians fazer uma coisa, eu colocaria o Rodrigo Fernandes fazendo uma marcação individual no Renato Augusto. Contra o Mirassol, além dessa roubada do Fagner, a maior parte dos gols do Corinthians saíram dos pés de um bom passo do Renato Augusto. Então, anular o Renato Augusto é um bom primeiro passo para anular o jogo. Uma coisa que o Corinthians não teve contra o São Bernardo e matou uma boa parte da criatividade do Corinthians foi justamente não ter o Roger Guedes. Então é um ponto importante, tentar tirar o Roger Guedes do jogo. Eu usaria o Rodrigo Fernandes para isso. Mas o Corinthians tem essas vantagens e desvantagens. Quando o time do Corinthians sobe, ele fica muito desprotegido pelas pontas. Então se o Santos roubar a bola rápido, pode ligar para o Mendonça, pode ligar para o Lucas Barbosa, que eles vão poder entrar aqui, ó, atrás da zaga do Corinthians e tentar criar uma boa jogada, tá? Pontas rápidas é uma boa contra o Corinthians, que levanta os laterais para fazer a pressão. Se conseguiu jogar a bola nas costas dos laterais do Corinthians, você vai ter os seus pontas livres. Além disso, uma outra vantagem que o Corinthians dá, mesmo quando o Corinthians está bem fechadinho aqui com a linha de 4, mais uma linha de 2 que é formada pelo Rony e Juliano,
mais o Renato Augusto, o Roger Guedes que voltam e o Adson. Então, quase 9 jogadores do Corinthians na área, o Corinthians sofre com a bola longa. Então, se o Lucas Lima tiver aqui, por exemplo, aqui tiver o Mendonça, o Marcos Leonardo e o Barbosa, se ele cruzar é perigoso, porque a zaga do Corinthians é muito lenta. Então, os jogadores do Santos conseguem chegar lá. Então, essa pressão do Santos, mesmo com menos jogadores, pode funcionar, pode dar certo. Afinal, foi uma coisa que o próprio São Bernardo usou contra o Corinthians. O Léo Jabá rouba uma bola do Balbuena pro primeiro gol, que o Balbuena acaba chegando atrasado e fazendo pênalti. E uma outra jogada que funciona muito contra o Corinthians, o Palmeiras usou inclusive numa cabeçada do Rony para um dos gols, é justamente jogar entre os zagueiros pro atacante usar velocidade, tá? Isso é uma coisa que costuma funcionar, uma bola vindo de trás que encontra um atacante em velocidade invadindo a defesa do Corinthians. Outra coisa que o São Bernardo usou foi essa velocidade nas pontas, então ultrapassagem do lateral, o ponta tocando para ele rápido, num contra-ataque, pegando o Corinthians desprevenido. Então, o Corinthians tem essas questões que são na velocidade. Para mim, o Santos tem que na velocidade, era um jogo inclusive muito bom pro Ângelo, por conta da velocidade, uma pena que ele não vai jogar, tá bom? É isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtido essa interação, curtido essa análise, e peço seu like, seu comentário, sua inscrição e sua curtida. Muito obrigado, e agora eu fui!